Boa tarde, estou passando a aula por vídeo para vocês. Espero que essa experiência nova dê certo, porque afinal temos que nos cuidar. Estou de quarentena já faz 8 dias, né? O decreto federal que idoso não fica na rua. E eu estou cumprindo. Vamos ver se eu consigo cumprir até o final. Significa que eu estou bem. Então, passando para o módulo 2, o conteúdo da física. Nós vamos usar apostila, caderno, assim como vocês estão em aula. Aquilo que eu normalmente passo no quadro, eu fiz um resumo nas folhas e vou fazer foto e botar na plataforma também. Aí vocês podem acompanhar e se a explicação não está muito entendida, olhando essa folha, vocês provavelmente vão entender melhor. Tem 3 tipos de assunto. O primeiro é sobre fluidos. E vocês sabem que a parte teórica daquilo que se trata na apostila, o conteúdo, vocês devem ler, né? Tanto que eu nunca vou conseguir colocar na cabeça de vocês que ME é massa específica, se vocês não olharem. Então, o uso das fórmulas exige que a gente saiba o que significa cada letra. Eu sempre comento isso na matemática e na física, que a aplicação de fórmula se torna fácil desde que eu saiba pegar a fórmula correta. Tira os dados do problema e verifica qual a fórmula que melhor se adequa à resolução. Então, na página 26, começa na 26 a questão das fórmulas, depois na página 27 é o exercício. Tem exemplos resolvidos e ali tem as fórmulas. E são 3 fórmulas, mas ela é a mesma, só que ela está desdobrada para que vocês tenham uma maior facilidade de resolver. Se vocês tirarem os dados e está faltando, por exemplo, o volume, que é o V, vocês vão usar a fórmula que tem o V na frente, porque daí é só resolver os números que vêm depois da igualdade, ou multiplicação ou divisão. Lembrando para vocês que sempre um sobre o outro é divisão. Um ao lado do outro é multiplicação, que o pontinho também significa multiplicação. Então, vamos... O primeiro assunto, que é densidade absoluta ou massa específica. Se eu falar em densidade absoluta ou falar em massa específica, tem o mesmo significado. Eu posso dizer a densidade ou a massa específica. E a densidade, a própria palavra já se faz entendida. Por exemplo, despeja uma água e despeja um óleo. A densidade do óleo, ele é mais grosso, né? Isso significa a densidade. Então, lá na página 26 tem um exemplo. Vou fazer 2 exemplos. Se tivermos 60 gramas de massa de uma substância que ocupa um volume de 5 centímetros cúbicos, qual será a sua densidade absoluta? Esses problemas são muito simples. Se vocês tiram os dados do problema, é só encaixar em uma das fórmulas. O ME, massa específica. M é a massa, o peso, né?
e V o volume. Então, se eu tirar os dados desse problema, eu vou ter que ME é interrogação, porque eu quero resolver. Eu vou ter o M, que é 60 gramas, e vou ter o volume, que é 5 centímetros cúbicos. Como eu quero calcular ME, que é a massa específica, eu vou usar a fórmula onde ME está na frente. São 3 opções, eu vou escolher ME igual a M sobre V. Aí basta substituir. Quanto é M? 60. Sobre 5, porque o volume é 5. Vocês dividindo 60 por 5 é 12 gramas por centímetro cúbico. Então, é muito fácil para resolver, né, esse tipo de problema. Lembrando, as fórmulas estão lá na página 26. Mais um exemplo. Qual a massa de um bloco de ferro de um cubo de 1000 centímetros cúbicos se usarmos a massa específica do ferro, o valor de 7,8 gramas por centímetros cúbicos? Vamos tirar os dados. Eu quero saber a massa, né? Tá perguntando qual a massa. Então, M, quando o volume é 1000 e a massa específica é 7,8. Então, vou procurar a fórmula onde o M está na frente. M é igual a ME vezes o V. Massa específica vezes volume. O ME é 7,8. Vou multiplicar agora, um ao lado do outro, né? Multiplicação. 7,8 vezes 1000, que é o volume, dá 7.800 gramas por centímetros cúbicos. Daria para transformar em 7,8 quilos, porque são 7.800 gramas, isso dá 7 quilos e 800 gramas. Mas não é necessário. É um assunto que eu não vou trabalhar, a transformação das unidades. Sobre massa específica é isso. Espero que vocês consigam realizar exercícios da página 27, do 1 ao 4. O próximo assunto na página 28 é pressão. A pressão, vocês sabem, se eu colocar um micro-ondas sobre o balcão, ele está causando uma pressão no balcão. Se for papelão, vocês não vão conseguir deixar o micro-ondas em cima, porque ele não vai suportar. Então, ele faz uma pressão que não é possível deixar sobre, né? Então, esse assunto vocês leem para entender um pouquinho sobre pressão, mas a resolução dos probleminhas é simples, assim como o da massa específica. Então, nós temos na página 28, só um momentinho, bem no final da página 28 estão as fórmulas. A fórmula, a primeira é a pressão igual a F sobre A, e ela é desdobrada. Desdobrada que eu posso usar o A na frente ou o F na frente, que fica mais fácil de resolver quando vocês olhem uma fórmula e peguem aquela letra que está na frente. Quando ela falta, é aquela fórmula que eu vou usar. Aqui um probleminha é do exemplo da página... É o exemplo da página 29, o número 1 dos exemplos.
Diz assim: qual a pressão exercida por um tanque de água que pesa 1000 newtons numa base que tem área de 2 metros quadrados? Quem fez a matemática 3 lembra, né, que a área é em metros quadrados. O volume é metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. E newtons é uma força e ao mesmo tempo é um peso. É um peso que seria estudado em especial dentro da física. Como nós não vamos estudar unidades, fica assim. 1000 newtons, eu também provém de quilograma-força. Então, o que vocês têm que fazer aqui é aplicar os dados. Aí, vocês lendo o problema, vão tirar os dados. Eu quero calcular a pressão. Pergunta qual a pressão. Então, é P. O P é interrogação. Qual é a força? A força é a que pesa 1000 newtons. Então, a força é 1000. E a área é 2. Muito simples. Vocês têm que calcular o P, vão procurar a fórmula que tem o P na frente. O P é igual a F sobre A. Então, é 1000 sobre 2, 500 newtons por metro quadrado. Fácil, fácil de resolver. Tem mais um exercício resolvido na página 29. Desculpa. A água contida num tanque exerce uma pressão de 40 newtons por metro quadrado sobre a sua base. Se a base tem uma área de 10 metros quadrados, calcule a força exercida pela água sobre a base. Agora eu quero calcular a força. Foi dada a pressão de 40 e foi dada a área de 10. Então, eu vou procurar a fórmula da força. A força é igual a pressão vezes a área. Então, é só multiplicar. Está bem assim como está ali na apostila. 40 vezes 10, 40 newtons. A grandeza é newtons, que que está pedindo qual é a força exercida. Então, a força 400 newtons. Espero que estejam entendendo. Daí podem realizar o exercício dessa página, que é do 1 ao 3. Lembrando ainda que na plataforma vai ter a folha de exercícios de revisão, né? Eu ponho a resposta, vocês podem calcular, ver se conseguem resolver. E caso tenham dúvidas, vou estar à disposição de vocês das 10 às 11, mais ou menos das 10 às 11 no sábado, que vocês podem me procurar.